Olá, amigos da Rádio Experimental Falcon, da Widen Marta Falcão. Estamos aqui para a apresentação do nosso programa A Economia na Academia, um programa que nós nos propusemos a colocar no ar pelo menos uma vez por semana, não apenas através de mim, Orígenes Martins, professor Orígenes Martins. Sou economista com mestrado em Economia de Produção, professor da instituição, mas também trazendo outros professores de economia que também viriam aqui tratar, pelo menos uma vez por semana, de assuntos econômicos de interesse de toda a sociedade que estejam no momento acontecendo, em nosso país. Hoje, abrindo os nossos trabalhos, nessa primeira edição, eu gostaria de tratar sobre um assunto que muita gente aí está falando, está interessando a muita gente e que a gente precisa abordar de várias formas, sob vários ângulos, porque, além da importância do assunto em si, muita gente vem fazendo abordagens equivocadas, que é a questão da previdência social. Já vem de um certo tempo tentando fazer uma reforma da Previdência. Já vem de outros governos a tentativa de fazer projetos de reforma da Previdência, não se conseguiu até agora. E nesse momento em que o governo atual coloca, inclusive, como inevitável, coloca, inclusive, como uma situação já de desespero, porque colocando como se não acontecendo a reforma, o país pode até parar. A gente pode se perguntar, em primeiro lugar, por que chegou a esse ponto? Nós devemos nos perguntar, por que começou toda essa situação quando a Previdência ela deveria ser autossustentável. A Previdência ela é um recolhimento de benefícios que as pessoas fazem, deveriam ser benefícios esses, recursos esses que seriam geridos em fundos, que seriam investidos, e seria exatamente esses fundos que seriam utilizados lá quando a pessoa, depois de um certo tempo, se aposentasse, precisasse isso, e logo não deveria pelo menos estar na situação em que se encontra hoje, com um rombo que até hoje nenhum ministro, secretário, o próprio governo conseguiu mensurar com exatidão que rombo é esse. Então a primeira pergunta é: por que chegou nessa situação? Nós temos aí explicações de vários níveis, e uma delas é a questão da má gestão. Isso aí é uma questão óbvia. Foi mal gerido o sistema como um todo. Não é novidade isso na economia brasileira, na administração brasileira. E outra coisa foi a utilização dos recursos da Previdência para outras finalidades que não seriam a Previdência Social em si. Então o governo, no desespero, por estar em situações econômicas totalmente absurdas, totalmente furadas, utilizou os recursos da Previdência para resolver outros problemas que não eram da Previdência. Então já foi outro erro, desvios de finalidade. E a Previdência Social em si, quando se fala tanto em igualar a sociedade, direitos iguais, se fala tanto em questão de direitos, a Previdência mostra aí esses absurdos que são os níveis de aposentadoria, quando você tem trabalhadores da iniciativa privada com a média de R$ 1.100, R$ 1.200 de aposentadoria,
e enquanto trabalhadores do setor legislativo e do judiciário chegam até aposentadorias de até R$58 mil. Isso por si só já é um absurdo que não tem explicação lógica. E essa desigualdade, esse absurdo, esse buraco, esse abismo que existe entre os beneficiários da Previdência Social, vem da própria concepção do sistema previdenciário brasileiro. Para quem não sabe, o sistema previdenciário brasileiro ele começou desde 1924, quando surgiu o primeiro sistema previdenciário brasileiro, que foi um sistema criado por um deputado para criar um fundo da previdência dos ferroviários. Então ele já foi um sistema criado para uma classe específica. A partir daí se criou outros fundos previdenciários para determinadas classes. Cada fundo que ia sendo criado, ele vinha com benefícios específicos, e quando se resolveu agrupar tudo no Instituto de Seguridade Social, que iria fazer essa junção dos diversos fundos previdenciários numa coisa só, universalizar essa previdência social para todos os brasileiros, essa questão de sempre se querer universalizar e colocar sob a guarda do Estado, aqueles fundos que tinham trabalhadores com esses benefícios já adquiridos não quiseram abrir mão desses benefícios, e então se criou um fundo previdenciário, uma previdência social que teoricamente deveria ser uma coisa igual, uma coisa que abrangeria os brasileiros de uma maneira justa, e que na verdade acabou sendo esse pacote, esse embrulho aí totalmente disforme, totalmente desigual e totalmente injusto. Então, quando a gente está falando de reforma e tanta gente fala contra, sem saber na verdade nem por que está sendo contra, essa questão da reforma ela é, em primeiro lugar, totalmente necessária e premente, urgente. E as pessoas, antes de se posicionarem contra a reforma, elas deveriam procurar saber os motivos da reforma para poder se posicionar. Aqueles que falam contra, que são aqueles mais pobres, aquelas pessoas que estão sofrendo mais com aquilo, às vezes falam que são contra a reforma e não percebem que eles são os mais prejudicados. Por quê? Os deputados, os membros do Poder Judiciário, esses aí, eles não estão nem preocupados, porque eles são os mais beneficiados. Quem está sofrendo, quem está sendo prejudicado é o povo. Agora mesmo, quando se falou em reforma da Previdência, vários ex-senadores, inclusive aqueles que perderam o mandato agora nessa última eleição, correram para pedir a aposentadoria, porque quando pediram aposentadoria, suas aposentadorias passaram dos R$35 mil. Então eles não estão pensando no benefício do povo. E isso cria para a economia brasileira uma situação bastante complicada, no momento em que nós temos uma economia com gastos públicos absurdos, uma situação em que o governo não está conseguindo resolver essa deformidade que foi criada na nossa economia nos últimos 20 anos, onde a capacidade produtiva foi completamente destruída. Nós temos aí 60% da capacidade produtiva brasileira parada. E aí eu lhe pergunto, deixo a pergunta para vocês: sem produção se gera renda? Sem renda se gera imposto? Se gera benefício, se gera renda para o próprio sistema previdenciário ter como se autossustentar? Então nós precisamos ter consciência das coisas antes de tomar um posicionamento a favor e contra.
estão jogando aí, estão fazendo um cavalo de batalha em relação à idade mínima de aposentadoria. Só para dar uma informação para vocês, pessoal. Quando se começou o sistema previdenciário, se considerava a pessoa idosa no Brasil a pessoa que tinha 50 anos, porque com 50 anos você já era considerado idoso, velho, porque a nossa idade mínima, a nossa idade média de vida era lá embaixo. Hoje o idoso brasileiro é considerado a pessoa que tem 60 anos. Para quem não sabe, a Europa, a maioria dos países da Europa já passou a estipular que a pessoa idosa é aquela que atinge os 70 anos. Então vejam, o mundo evolui. Se ele evolui, nós temos que evoluir também. Nós não podemos continuar, como infelizmente temos essa mania, continuar pensando de maneira atrasada, retrógrada e sem aceitar que o mundo evolui. Nós temos que evoluir e as leis também evoluírem junto com isso. Por isso o nosso país está na situação em que está. E se nós não queremos evoluir, se nós não queremos progredir por causa de 4, 5 anos a mais numa lei, que é uma coisa normal, tranquila, queremos só ter benefício e não ter responsabilidades, então paciência, vamos continuar na idade da pedra. Muito obrigado.